Então vamos iniciar a leitura da Bíblia em Lucas capítulo 23, no versículo 44 em diante. Aqui fala sobre a morte e sepultamento de Jesus. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome de José, senador, homem de bem e justo, e que não tinha consentido no conselhos e nos atos de outros de Arimateia, cidade dos judeus, e também esperava ele o reino de Deus. Esse, chegando a Pilato, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu no lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo, com ele da Galiléia, seguiram até ouvirem o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Amados irmãos, aqui na palavra do Senhor, nós vemos aqui, eu vou fechar aqui, nós vemos aqui, queridos, que já no versículo 44, nós vemos que, só voltar a página aqui, que já era quase a hora sexta, o Senhor já estava crucificado. Hora sexta, irmãos, para que todos possam entender, era assim no templo do nosso Senhor Jesus. A primeira hora, irmãos, seria 7 horas da manhã, segunda hora, terceira 8, e a segunda hora 8 horas, e a terceira hora seria às 9 horas. Tá bem? Depois, aqui está dizendo sexta hora, já é meio-dia, tá bom? E hora nona é 3 horas da tarde. Quando chegar para nós brasileiros 6 horas da noite, já começa a vigília deles lá. E aí vem a primeira vigília às 19 horas, segunda vigília às 20 horas, a terceira vigília seria às 21 horas, né? Perdão, irmão, deixa eu explicar melhor. A primeira vigília seria às 21 horas, a segunda vigília seria à meia-noite, terceira vigília estaria ali nas 3 da manhã, e a quarta vigília, que já iria iniciar, então, terminaria às 6 horas da manhã e começasse o relógio do dia, tá bom? Então, aqui na primeira parte, 44, aqui, está dizendo que era quase hora sexta, então é meio-dia para os judeus. E houve trevas em toda a terra, e a hora nona é a hora que o Senhor Jesus vai falecer, que é às 3 horas da tarde. Então, da meio-dia às 3 horas, você vê que é o momento mais forte do sol, né? O sol, ele tem mais força ao meio-dia. E nós vemos aqui que escureceu-se o sol e no capítulo, no versículo 45, rasgou-se o véu do templo. Então vejamos aqui, amados, nessa passagem,
que essas 3 horas de escuridão, porque como aqui está escrito, escureceu o sol, então houve trevas, escureceu, esse dia ele ficou escuro, né, amados? Nós vemos aqui na passagem da palavra de Deus, nós vemos aqui que é um horário assim que foi um sinal muito grande, porque, irmãos, muitos ali não perceberam, mas na verdade era o juízo de Deus, a escuridão, as trevas, 3 horas de trevas, naquele momento em que Jesus estava crucificado, estava sendo exatamente, era o momento do juízo de Deus, era o sinal do juízo de Deus. Mas por que esse sinal? Irmão, nós vemos aqui, querido, que foi contra o quê? O pecado. Por isso que houve essas trevas de 3 horas. E, e por que esse motivo? Porque o seu próprio Filho, o nosso Senhor Jesus, ele mesmo se fez pecado na cruz. Cristo, ele mesmo entregou a sua vida. Ele se fez pecado para que todo o pecado de toda a humanidade fosse atraída por ele naquela cruz. Agora, vocês imaginam, vocês lembram que eu comentei com vocês que na oração de Getsemane ali, Jesus pedia para o Pai, Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então, o Senhor Jesus, ele sabia que tinha que enfrentar o juízo de Deus ali. É o cálice amargo. É o momento que o Senhor, nosso Deus, ele põe o seu juízo naquele momento do pecado, tá bom? E contra todos os pecadores, né? Que injustamente executaram também os seus filhos, seu filho. Então, veja, irmãos, naquele momento, a escuridão tomou, as trevas tomou, houve um terremoto tão grande, o véu até rasgou, que eu vou chegar lá, tá bom? Então, veja só o que aconteceu. Imagina, irmãos, Deus lá no céu, ele olha para a terra e ele vê o seu filho, Jesus Cristo, cheio de pecados. Irmãos, como se fosse, imagina um monte de pecado descendo sobre Jesus Cristo, porque ele se entregou, entendeu, irmão? Ele mesmo, louvado seja Deus, ele mesmo se fez pecador. Ele mesmo se fez, irmãos, o pecado lá na cruz, porque também, salvo erro, acho que está em Êxodo ou Deuteronômio, não lembro agora, mas depois eu posso até passar. E maldito seja todo aquele que é pendurado na cruz. Jesus se fez, ele se permitiu. E desta forma, ele tirou os pecados da humanidade e levou sobre ele. Você vai ver isso aí no capítulo 53 de Isaías, também está muito bem claro sobre esse assunto. Queridos, no outra passagem em Mateus, vocês vão ver que Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu. João também, salvo erro. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu, Deus se apartou de Jesus Cristo. O Pai dele se afastou dele por causa do pecado. O Pai Celestial, ele tem o seu tributo, ele tem, irmão, ele é um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus longânimo, mas ele também é um Deus de justiça, ele cobra, ele faz justiça. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Então vejam, queridos, que o pecado, olha, Jesus, filho dele, que saiu lá do céu, deixou a glória dele lá para descer aqui na terra e ele se fez pecado para salvar a nossa vida e toda a humanidade que crê nele ser salva. O seu Pai Celestial se afastou dele. Vocês estão vendo? Por isso que naquele momento Jesus clamou daquela forma, porque a pior coisa da vida de alguém é não ter Deus. E digo isso para vocês porque, por mais, irmãos, vejam bem, por todos nós que somos cristãos, né? Às vezes o inimigo põe no ouvido de alguém, Deus se afastou, Deus não está na tua vida, você pecou, você... Não, irmão, não crê no inimigo, não. Crê em Deus. O Senhor,
ele está na nossa vida. Ainda que a gente cometa algum fracasso, algum pecado, e corremos para os pés do nosso Senhor Jesus e pedimos perdão, o Senhor não vai se afastar de nós. Sabe por quê, irmãos? É terrível alguém não ter Deus na tua vida. Aliás, mesmo os ímpios que ainda não considerem Deus na vida deles, ainda que eles não honram a Deus, não temem a Deus, Deus está na vida deles. Tanto é que tanto a chuva é para os bons quanto para os maus também. Não é verdade? A mesma chuva cai tanto na terra dos bons como na terra dos maus. Eles são abençoados. Toda a água que desce do céu traz força para as plantas, deixam verde e assim vem os frutos e aí por diante. Mas então veja que aqui na terra, mesmo que a pessoa, até o ateu, que não aceita que existe Deus, Deus está na vida dele, ainda que ele não reconheça. Agora, o dia do juízo, que é o dia que quando nós somos recolhidos, né, enquanto Jesus não vem para arrebatar a igreja, nós morremos e vamos para a sepultura. Então, esse dia e o dia do juízo é ali que é a sentença final. Os que serviram e temeram a Deus são salvos, os fiéis. Aqueles que não temeram a Deus, aqueles que não quiseram seguir a Jesus Cristo, então eles são colocados no lago do fogo de enxofre, a qual arde dia e noite, e o sofrimento é eterno. E o pior, Deus não está lá. Esse que é o pior, a ausência do Pai Celestial. Então, queridos, aqui, voltando a essa passagem, nós vemos que o nosso Deus, ele mostrou o seu juízo naquele momento, tanto, glória a Deus, que esses executadores, o Sindério, aqueles homens que entregaram Jesus, né? Que fizeram a execução do Filho de Deus, nós podemos depois ver isso aí em Mateus, esse juízo, aquilo lá ficou como um juízo contra eles. Lembra que Jesus falou para ele que essa geração não há perdão, por quê? Porque eles estavam contra o Filho de Deus, contra o Messias, blasfemaram. Lembra que Jesus expulsou um demônio e falou: isso aí expulsa pelos príncipes dos demônios, que é o Beelzebub. Então veja, irmãos, que naquele momento o juízo já começou a ter naquela hora. Vamos dar uma olhada, irmãos, para vocês entenderem bem. Vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Mateus, capítulo 27, versículo 51. Diz assim, ó. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se a pedra. Então, se tremeu a terra, é que houve um terremoto, tá certo? E as pedras foram quebrando. Então, vejamos aqui, irmãos, que esse véu, esse Mateus aqui, 27, 51, está explicando que o véu do templo, né? Onde que ele ficava? Ele ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Era assim que era. Esse véu, ele se rasgou, irmão. Por qual motivo? Irmão, esse véu acabou rasgando por causa desse grande terremoto que abalou. Então, lógico, cedeu ali, o véu está lá firmado, é como uma cortina bem grande, né? E, ó, irmãos, é muito pesado esse véu, tá? Não era um véuzinho que nem nós tem aí em casa, parecendo uma cortina, tão levinho que é. Muito pelo contrário. É um véu muito pesado, é pano muito pesado. E aquilo lá, para vocês terem ideia, que teve que ter um terremoto para rasgar aquilo lá. Tá? Um homem não rasgaria, não é assim, é totalmente diferente. Mas, irmãos, esse véu rasgado, por que que o Senhor Deus fez isso? Ele simbolizou, tá bom? Esse véu rasgado, ele simbolizou o acesso que agora nós temos com Deus. Louvado seja Deus, tá bom? E como foi isso? Foi através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Através de Cristo, ele possibilitou que nós tenhamos acesso a Deus em nossas orações. Não precisamos mais de nenhum homem para interceder sobre nós para com Deus.
Nós já temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está à direita do Pai, reinando com ele, e ele é o nosso intercessor. Ele é o sumo sacerdote, fiel, Cristo nosso Senhor Jesus. Então, queridos, qualquer ser humano, se alguém aí pensar que é só os crentes que tem acesso a Deus, não, meu irmão. Qualquer ser humano, qualquer homem, qualquer mulher que se sinta em alguma fragilidade, alguma coisa, e quer conversar com Deus, e naquela aflição dela, o Senhor ouve a oração daquela pessoa. Aí tem muita obra para Deus fazer. Pode enviar um anjo, pode interceder, e também ela conhecer a graça de Jesus. Quantas pessoas que Deus tem feito desta forma? Então, queridos, para nós que somos cristãos, tenham certeza disso, que agora nós temos um acesso direto com o nosso Pai. Você pode andar no carro dirigindo e você pode conversar com um Deus celestial em nome de Jesus Cristo. Você pode estar em casa, dobrando o seu joelho, orando. Você pode estar trabalhando, pode conversar com Deus. Às vezes as pessoas podem pensar que você está falando sozinho, está ficando até biruto, mas na verdade não. A sua alma está ligada através do Espírito Santo em Cristo e que você possa conversar com Deus aqui na Terra. Então hoje, glória a Deus, isso é que o inimigo quer. O inimigo quer nos enganar. O que ele quer é isso, dizer, olha, você pecou. Ele é acusador, né? Você pecou, Deus não te ouve mais, Deus não está na tua vida. E tem pessoas que inculcam com isso e falam, não é que é verdade? Eu não estou vendo sinal nenhum, eu não estou vendo isso, não estou. Mas, irmãos, nós temos que andar pela fé, perseverar na fé. Por isso que o salmista Davi falava, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmão, irmã, olha só o que é uma confiança do salmista para com o Pai Celestial. Ele sabia que ele estava sozinho ali, mas ele, nos olhos dele, na carne, mas ele sabia que no Espírito Deus estava com ele. Qualquer coisa haveria um milagre ali. Irmão, nós estamos aqui, ó. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão na casa de vocês estão trabalhando e tantas outras pessoas estão fazendo aí. E no momento vocês acham que vocês estão sozinhos fisicamente, mas em espírito Deus está com vocês. Se Deus o livre e guarde, aconteça alguma coisa que tiver que acontecer, um milagre pode acontecer, e se esse milagre acontecer, é porque Deus está com você, meu filho, minha filha. Então, lembramos disso, não dê ouvido a vozes estranhas. Vamos, por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, as escrituras, que isso aqui vai dando mais confiança, nós vamos conhecendo mais, irmão. Glória a Deus. Vocês viram o que é ler as escrituras? O que Jesus que é, porque quando a pessoa assiste um exemplo, assiste um filme lá da crucificação de Jesus, é como se assistisse o filme, se emociona, com certeza se emociona, mas cadê a profundidade disso? Ah, por quê? Ah, foi por causa do pecado, mas por quê? Então nós vemos aqui que Cristo se fez maldito lá na cruz, ele se fez pecador ali, né? Se fez pecado na cruz, Deus se afasta porque Deus é justo. Você tá vendo? Ele poderia fazer assim: ah, você é meu filho, saiu do reino, eu vou ficar pertinho de você. Não, Deus falou: não. Pecado é pecado. E eu odeio o pecado. Deus odeia o pecado, irmão. Então, irmão, se nós sabemos que Deus odeia o pecado, nós temos que vigiar, orar, vigiar, para nós não cair na tentação de pecado. E você sabe que está escrito ali: orar e vigiar para não cair em tentação. O próprio, a oração de Jesus ensinou ali, né? Pai nosso que estás no céu, vocês lembram disso, né? E ele falando ali, glória ao nome do Senhor Jesus, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, não é que Deus está induzindo, ali está dizendo não induza, é que não deixa nós cairmos na tentação. Essa é a palavra que ali está escrito, não deixa nós cair em tentação. Nós caímos, irmãos, e qual é a forma para não deixar nós cairmos? Nós temos que orar, temos que vigiar e temos que estar inteiramente ligado com o Senhor, andando em espírito e verdade. Amados, então eu creio que todos aqui entendeu isso, tá bom? Nós podemos ver aqui também, glória a Deus, no versículo, glória a Deus, aqui, perdão, já lendo aqui o 46, né? Tá bom, vamos ler aqui o versículo 46.
Aqui diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, claro, Jesus expirou, ele entregou o seu espírito. Lembra que coisa mais linda, né? Olha que interessante. O espírito vai para Deus e o corpo desce para a terra. Lembra disso? Eclesiastes mesmo falava sobre isso. Então, quando Jesus, expressando, olha só, irmão, expressando a fé com Deus, Jesus expressando a fé com Deus, olha como isso é importante a gente expressar, irmãos. Tem muito crente que não consegue expressar o seu amor com Jesus, não consegue expressar, falar, salmodiar, recitar, tem muitas dificuldades. Olha o que Jesus faz na cruz, crucificado, se fez pecado na cruz, zombado, ele ainda expressa sua fé para com Deus, com seu Senhor, e ele vai e recita. Lembra? Vamos abrir ali em Salmos, capítulo 31, versículo 5. Vamos lá. No livro de Salmos, capítulo 31, versículo 5. Olha o que diz aqui. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. E aqui ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele acabou recitando, ele se expressou para com o Pai Celestial, os Salmos 31, versículo 5. Queridos, coisa mais linda. Então, irmãos, Jesus, olha só, ele se deu ao Espírito. Ele foi posto na cruz por volta, mais ou menos, como eu falei, 9 horas da manhã, que seria a terceira hora. Isso nós vamos depois ver com mais clareza. Vamos no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Olha lá, Marcos, capítulo 15, versículo 25. Olha o que diz aqui, ó. Toda a glória a Jesus. E era a hora terceira e o crucificaram. Tá vendo? Então vejamos aqui, irmãos, e era a hora terceira que foi a crucificação de Jesus, 9 horas da manhã. E vejamos aqui, querido, que o nosso Senhor, né, morreu apenas 6 horas depois, das 9 às 3 horas da tarde. Seria, ó, na terceira hora, Jesus foi crucificado. Na sexta hora, meio-dia, houve a trevas, o juízo de Deus naquele momento. E quando foi a hora nona, que é 3 horas da tarde, o nosso Senhor, então, ele entrega. Olha aqui, ó. Você pode ver que é no versículo 44, ó. E a hora nona escureceu-se o sol. Quer dizer, na 3 horas da tarde é a hora do juízo, e foi aquele momento que Jesus entrega o seu espírito, expressando a sua fé em Deus. Irmãos, Cristo confiava em Deus. Fé é confiança, é acreditar. E olha, irmão, com todo o sofrimento do Senhor Jesus, ele continuava crendo, tomando aquele cálice amargo para salvar as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, se hoje nós temos esse conhecimento, com toda a sinceridade do coração, como não amar o nosso Senhor Jesus? Como não amar o nosso Deus que entregou seu Filho por amor de nós aqui na terra? João capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para salvar-nos, para tirar nós de uma ira futura. Glória a Jesus. E a ira está vindo, irmão, está breve de chegar. Mas o Senhor Jesus, ele mudou o nosso destino, porque cremos nele. Nós cremos, expressamos a nossa fé. E eu espero que todos aqui, irmãos, expressem a sua fé em Jesus. Não murmure, não. Confia, faça igual Jesus, persevera. Crucificado, zombado, ele ainda
estava expressando a fé dele no Pai Celestial. Que exemplo para todos nós, querido. Que exemplo maravilhoso para todos nós, não é verdade, irmão? Então, vemos aqui, irmãos, que esse tempo da morte de Jesus, para que todos possam entender, uma crucificação, irmão, quando crucificava os criminosos, ele durariam mais ou menos entre ali de 2 a 3 dias pendurado na cruz até morrer. Esses homens, entendam bem isso, todo criminoso naquela época, eles durariam mais tempo, tá bem? Entre 2, 3 dias. Ele vai se desfinhando lá e morre. Jesus foi excepcional. Aqui, ó, ele foi muito excepcionalmente, foi bem curto o tempo dele. Foi só 6 horas de crucificação, só. 6 horas. E Jesus, então, ele vem morrer. Por isso, irmãos, que vocês vão ver em outras passagens, que como estava chegando sábado, a crucificação perto do sábado é muito, vamos dizer assim, não era muito comum, tá bom? Se crucificar mais no meio da semana, que a pessoa morreria entre esses dias. Agora veja, por ser sábado, eles foram lá, quebraram as pernas dos dois malfeitores para que morresse logo, e assim então era tirado da cruz antes de iniciar o sábado. Irmãos, no versículo 47, diz assim: E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. Irmãos, se nós compararmos o que Lucas estava falando aqui e Mateus também, ele vai dizer, aqui Lucas, ele silenciou, tá bom? A confissão desse centurião. Ele somente ele disse que esse centurião deu glória a Deus, dizendo, na verdade, esse homem era justo. Mas nós podemos ver aqui, irmãos, tá? No Mateus capítulo 27, está lá, vamos lá no 27, versículo 54. Mateus 27, versículo 54. Aqui já mostra, falei mal, 54. Olha aqui o que o centurião vai falar. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, agora aqui está muito mais claro, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram um grande temor. Ali em Lucas, Lucas silenciou, ele não falou que esse centurião temeu. E também não deu essa especificação como Mateus já está dando. Ele já está sendo mais claro a esse assunto. Então, ele está dizendo que quando ele viu o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram. Agora, olha, ele e mais outras pessoas, conversando entre eles, disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Em Mateus, está claramente que esse centurião glorificou a Deus e reconheceu Jesus como Filho de Deus. Santo é o nome do Senhor. Então, irmão, e aqui em Lucas, só está simplesmente, Lucas relatou que realmente ele era justo e não como criminoso. Quando ele falou, esse homem é justo, claro, não é um criminoso. Ele não era um criminoso. Então, ali, irmãos, já vê, né? Já assim, queria também mostrar essa passagem também em Marcos, no capítulo 15, 39. Mateus falou, Marcos também vai falar. Vamos dar uma observada aqui. Marcos, capítulo 15, versículo 39. Glória a Jesus, aleluia. Olha aqui, ó. 39. E o centurião que estava de frente dele, quer dizer, de frente ao Senhor, vendo que assim, clamando, expirava, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus.
porque ele assistiu Jesus clamando, né? Falando, Eli, Eli, lama, você pode ver no versículo 34, Jesus dizendo, a hora nona, 3 horas da tarde, Jesus exclamava, no versículo 34, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Em outra passagem, Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Né? E aí o Senhor, ele deu um brado de grande, uma voz bem grande, dizendo, Pai, entrego o meu espírito, né? Está consumado, em outras passagens. E bom, e vejamos aqui. Irmãos, tudo isso que Deus está dando a graça, nós conversarmos aqui, alguém pode até falar assim, mas eu não estou conseguindo entender direito. Mas entenda, meu amado, minha amada. Primeiro, nós estamos aqui aprofundando o sentimento do nosso amado e Salvador Jesus, o que ele sofreu por todos nós. Por que que essa era a missão dele? Por que que Deus o enviou para nós? Irmão, se Jesus não viesse aqui, se o Messias não descesse nessa terra, nós seríamos consumados na ira de Deus. Você não ia suportar, e nem eu, e não há um homem na terra, ou uma mulher, que suportaria a ira de Deus, pois seríamos destruídos e destinados ao inferno, ao lago do fogo, que está lá escrito no capítulo 20 de Apocalipse. Você vai ver o trono, o grande trono branco, e todos aqueles que não estavam escritos no livro da vida foram lançados no lago do fogo. Irmãos, para este nome estar no livro da vida, Cristo veio para que todos tenham vida nele. Por isso que ele disse: Eu sou o caminho, a vida, perdão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece o Pai se não for por mim. Irmãos, veja bem, Jesus é a vida. É através dele que o teu nome está escrito no livro dos céus. Você creu nele, nós cremos nele. Essa é a profundidade. Agora tem sentido, porque somos cristãos. Tem sentido, porque servimos a Deus. Não é que a maioria, irmãos, por não conhecer o Evangelho, a maioria quer fugir do inferno. A verdade é essa. A maioria não quer ir para o inferno. A maioria quer ir para o céu. Então, às vezes, serve a Deus do seu jeito. Alguns, pela sua própria ignorância, não sabem servir a Deus porque não se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que nos ensina. Vocês estão vendo aqui, irmãos, que aqui é a Bíblia Sagrada. Nós estamos falando de Bíblia, nós não estamos falando de outra coisa se não for a palavra do Senhor. Então, quando nós entramos espiritualmente dentro desta palavra, vendo o sofrimento de Jesus, por que tudo isso? Por que ele se fez pecado na cruz? Para tirar nós da ira que Deus vai cobrar desse mundo. O pecado está exalando, irmão. Esse mundo, perdão a expressão da palavra, esse mundo fede, esse mundo está morto, já é mundo dos mortos. Porque a partir do momento que Adão e Eva pecou, a morte entrou e o pecado gerou a morte entrou em todos. Então esse mundo aqui fede de pecado. É pecado para tudo quanto é lado, irmão. Qualquer coisa é pecado, pecado de tudo que vocês imaginar. Até aqui com o nosso celular aqui, irmãos, num clique aí você vai ver pecados de tudo quanto é jeito. Então, para vocês verem que o mundo está cheio de iniquidade e Deus vai cobrar isto. Então, Cristo vem e dá essa salvação, essa oportunidade. E olha que através de Jesus está salvando muitas pessoas. Muitos, além de vocês, muito mais ainda. E olha, é bastante, e ainda tem muito para Jesus salvar, e vai salvar. Agora, meus irmãos, o que que acontece nos dias de hoje? Tem muito crente voltando para trás. Aceita Jesus, às vezes ora, mas continua amando o mundo, continua no pecado, continua falando calúnia, levantando calúnia, falando mal do teu irmão. Irmão, isso é pecado. O mundo já faz isso, os ímpios fazem isso.
traições, os ímpios têm muitas traições. O mundo jaz no pecado. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Agora, se nós voltarmos para o mundo, quer dizer, voltar ao costume do mundo, então, meu amado, nós cometemos pecado. Eu quero que cada um de vocês meditam nisso. Medita aqui, tá bom? Jesus na cruz, se fez pecado na cruz. Deus olha para o seu próprio filho que saiu lá do céu, do seu lado lá, que ele era o verbo, estava com o Pai. Saiu dele, das entranhas dele. E ele se fez pecado na cruz. O próprio Pai se afastou do seu filho, que é o filho dos céus, vivo, filho de Deus, vivinho de lá, o Deus Filho na terra, a qual, quero ajudar vocês a lembrar disso, lá no batismo do Senhor Jesus, aquele encontro do Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Jesus sai das águas do Rio Jordão, desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e posa sobre o Senhor Jesus, e a própria voz do Deus vivo, o Pai, abre os céus e diz: "Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo." Quer dizer, declaração do Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, um encontro glorioso do Deus, os três. E na cruz, o Deus Pai se afasta do teu filho. Por que que Deus afastou do seu filho, se lá no batismo ele diz que se compraz, ele se alegra, ele tem prazer neste filho? Parou para pensar? Então é para mostrar para você, para mostrar para mim e para todos aqueles que o pecado nos separa de Deus. Pois assim como Jesus a si próprio entregou-se na cruz, ele se fez pecado, Deus se separou dele naquele momento. E aquele momento foi o momento mais terrível da vida do Deus Filho, Jesus. Porque ele estava na carne. Por isso que ele falou: "Eli, Eli, lama sabachthani." Em outros ele disse: "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Salmos 22 também está escrita essa profecia. Por quê? Porque Jesus estava naquela cruz, cheios de pecado. Não que ele cometeu, ele se fez pecado para todos os teus pecados, meus pecados, e o pecado da humanidade toda, como um imã, foi atraído naquela cruz, levou tudo sobre si. Aí Deus se afastou do seu filho. Deus poderia fazer, mas ele não vai fazer, porque Deus tem o seu atributo. Muitos crentes não conhecem isso. Deus é justo. A maioria só quer pegar o lado bom. Não é que é lado ruim de Deus. Deus não tem lado ruim. Ele tem a justiça. A maioria só quer a misericórdia. Só misericórdia. Só meu Deus é bom. Ah, Deus vai salvar esse. Vai. Quem é nós para ficar dizendo que vai salvar isso, vai salvar aquele? Só Deus sonda o coração e a mente de um homem, de uma mulher. Só Deus. E quer saber uma coisa? Se o homem pode ser crente, pode ser batizado, pode fazer o que quiser, comete iniquidade e não se arrepende, vai para o juízo eterno. E tem alguém que diz: "Ah, o nome está escrito no livro da vida." Toma cuidado, porque se você não vigiar, através dos pecados que cometerem, será arriscado o teu nome no livro da vida, como o meu, como qualquer um, se nos desviarmos da verdade, da santidade e também da purificação do nosso Senhor Jesus. E tem crente que não está dando valor a esta graça. E que é a graça? É Cristo Jesus. Ele é a graça divina. Os templos, as placas de igreja, elas veio vindo nesse tempo de século que nós estamos aqui, mas a graça, ela é eterna, é de Deus. A graça, ela não cresce, ela já é enorme, ela existe. Somos nós que temos que crescer na graça, não a graça crescer em nós. Ela já é, ela é não tem palavras humanas para explicar o tamanho desta graça. Esse universo aqui não é nada perante a graça de Deus. Mas nós devemos crescer dentro desta graça. Agora, irmãos, tomemos cuidados em nome de Jesus. Não brincamos com o nosso Pai.
Não vamos retroceder e voltar para o mundo, voltar a fazer as coisas. Ah, não tem problema isso. E, irmãos, realmente vai ter um problema seríssimo no juízo de Deus. Então, sempre um conselho que Deus dá, graças a Deus vocês estão aqui, vocês são homens, mulheres de Deus. Uma pena que nem todos estão ouvindo o que vocês estão ouvindo. Nem pena, é uma pena, né? Mas vocês agradecem a Deus, e eu também agradeço a Deus por estar junto de vós, e não sou eu que estou declarando, é a palavra de Deus que é declarada. Estou só lendo, passando para vocês. Queridos, se houver entre nós, ou alguém que vai escutar isso depois, costuma dar calote nas pessoas, costuma trapacear seu irmão, sua irmã, falar mentira, levantar calúnia, mudar o destino da vida de alguma pessoa por causa da boca, porque isso está em Provérbios. A morte, a vida e a morte está na língua. Então, cada um de nós tem que vigiar, porque nós podemos mudar destino de pessoas. Mas como que pode mudar? Ué, se você tiver uma roda de irmãos e você pelas costas sacrificar um outro irmão que não está nessa roda e contaminar todos os demais, mudou o destino, porque todos os demais fecham o coração para ele. Já não é mais bem recebido entre aquela roda de irmão, aquele convívio, aquela comunidade de irmão. Mudou o destino desse homem ou não? Dessa mulher ou não? Não de Deus. Ninguém muda isso aí. Estamos falando da terra. Por isso que é uma sociedade? Estar junto, não é verdade? O que é uma comunidade? Estamos no mesmo espírito, é o mesmo pensamento, a mesma comunhão. Se são espíritos tudo diferente, aí encrenca pecado, erro, roubo, morte e tanta coisa. Irmão, e é o que Satanás está querendo fazer. Ele quer trazer essas impurezas dentro das igrejas. A igreja somos nós, e somos membros um do outro. Claro que tem que ter um templo para nós estarmos lá dentro, e é no meio da comunidade que o diabo quer fazer isso. E hoje tem muitos que estão contaminados, já está deixando. Imagina, irmãos, o Senhor é a cabeça, a nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Jesus, e cada um de nós um membro do outro. Agora vocês imaginam, se os membros estão com problema, inveja, cheio de jactância, que é jactância? Orgulho, cheio de orgulho, tudo. Então, significa que este corpo está enfermo. O corpo está enfermo. Então, amados, nós precisamos nos limpar. Agora, se cada um procura se limpar diante do Senhor, o corpo está cada vez mais sadio. Queridos, não retrocedam a vossa fé. Jesus, na cruz, expressou a sua fé em Deus. Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele expressou a fé dele em o Pai Celestial. É isso que nós devemos fazer, expressar a nossa fé no Senhor Jesus, no nosso Pai Celestial. Então, queridos, se alguém falar assim, uma vez salvo, está salvo para sempre. Uma vez que foi batizado, não perde mais a salvação. Não, não vai com esse pensamento, não. A salvação, você foi batizado em nome, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você creu em Cristo Jesus. Agora, você quer ver mesmo se você creu em Jesus? É você andar com Ele. Andar nos seus ensinamentos, andar também na sua doutrina e nos seus conselhos. E esse aí é que professa que creu realmente em Jesus. Agora, ser batizado e ter a vida mundana, isso aí não quer dizer nada, irmãos. O batismo, ele só tem, assim, a continuidade da tua salvação é quando você anda com o Senhor. Só um minutinho, irmãos. Irmãos, eu diminuí porque está passando um carro aqui de propaganda e iria atrapalhar vocês aí. Mas, então, voltando aqui, meus amados, para que vocês possam entender, nós temos que ser fiel com Jesus, tá bem? Agora, vocês estão sentindo, irmão, quem não ama Jesus? Quem que não vai amar Jesus por tudo isso que ele está fazendo por nós? Ele fez por você. Mas eu nem existia naquela época. Por isso que ele fez a oração em João capítulo 17, que ele disse não só esses que ele estava orando, mas por outros que iam crer nele.
E você creu, eu também criei. Então vamos glorificar a Deus, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, queridos, agora nós vamos ler aqui o versículo 48 e 49. Aqui diz assim: E toda a multidão que se juntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava a bater nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente havia seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. Então vejamos aqui, meus amados, nesse verso, batendo no peito. Então nós vemos isso que era um sinal de tristeza. Alguém batendo assim, estavam tristes, aquela multidão. E vocês podem ver que nessa passagem a multidão se ajuntara a esse espetáculo. Então, irmãos, eles, claro, estavam tristes. Glória ao nome do Senhor Jesus, como vemos aqui. Mas aqui no livro de Lucas, vamos dar uma olhada aqui, Lucas capítulo 18, versículo 13. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 18, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, que mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Então vejamos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, essa passagem também. Parece assim que foi uma contrição ali, né, irmãos? Diante do Senhor, aquelas pessoas fizeram, se entristeceu diante do Senhor. Realmente, se o próprio centurião reconheceu que este era o Filho de Deus, alguns da multidão ali também têm reconhecido isso, né, irmão? Agora, nós vemos aqui que é importante, irmão, notar com as mulheres. Nós vemos aqui as mulheres que são discípulas do nosso Senhor Jesus desde a Galiléia. Por isso está escrito lá, mulheres, né, desde a Galiléia, que generosamente essas mulheres, elas sustentaram a vida financeira, né, do nosso Senhor Jesus, no ministério do Senhor Jesus. Nós podemos ver isso no capítulo 8, versículo 1 ao 3. Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Olha o que diz aqui, ó. Olha, e aconteceu E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Ao versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saiu 7 demônios, agora o versículo 3. E a Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Esse homem, ele era procurador de Herodes, olha só, bem próximo de Herodes. A Joana servia a Jesus, tá vendo? E Susana e muitas outras que serviam com seus bens. O que é seus bens? Financeiramente, ali ela ajudava no ministério do Senhor Jesus. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Glória ao nome do Senhor. Então, essas mulheres, a Joana estaria lá, Maria Madalena estava lá na hora da crucificação do nosso Senhor Jesus, Suzana, né, a Joana, bom, mãe de Jesus, claro, né? Então, veja, irmãos, que nós vemos que essas mulheres, elas são destacadas, elas estão aqui, né, entre os que observavam Jesus morrer na cruz. Irmãos, se nós estamos tendo um pouco de sentimento aqui, nesta nesse relato desta palavra de Deus, vocês têm ideia o que foi ao vivo, o que é andar com Jesus e ver essa atrocidade que fizeram com o nosso Salvador Jesus Cristo? Claro que tudo estava no plano de Deus. Você imagina o coração dessas mulheres, irmãos? Vocês têm ideia? Então veja, irmãos, que elas ficaram com o nosso Senhor Jesus, irmão, mesmo quando próprios discípulos homens ou abandonou o Senhor Jesus, abandonaram Jesus. Os discípulos, homem, abandonaram. Estava só João. Numa outra passagem, Jesus na cruz diz para a mãe dele, né? Mulher, eis aí o teu filho, olha para João. E João, ele olha, João, eis aí a tua mãe. E desde aquele momento, João recebeu Maria, a sua mamãe, em sua casa. Então, veja bem,
A maioria dos discípulos, Pedro não estava lá, Tiago não estava lá, é, você pode ver que Tomé não estava lá, espalhou todo mundo, tá? Ninguém estava mais lá. E somente essas mulheres. Irmãos, isso me chama muita atenção. Amados, vocês que são irmãs, vocês mulheres irmãs, vocês têm um coração mais sensível. Nós, homens, precisamos lapidar mais o nosso coração. Precisamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Alguém vai falar, mas tem diferença? Irmãos, o homem, ele é muito cheio da razão. Então, nós precisamos nos esvaziar para ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus em nossos corações. Claro que são poucos homens que ouvem isso. A maioria não ouve, não, tá bom? A maioria tem mais sentimento. Eu sinto que faço isso, eu sinto de fazer aquilo. Esse é um sentimento humano. Agora, quando somos sensíveis a Deus, as coisas mudam. Vocês podem ver aqui, depois em Atos, nós vamos aprender muita coisa em Atos, tá? Em Atos, os homens de Deus, eles começaram a ficar sensíveis ao Espírito Santo. Por exemplo, para eles orarem a Deus, para eles mandar um servo de Deus para ir em tal lugar, eles oravam e faziam jejum para colocar alguém na época ali para servir a igreja, servir a Deus. Era muita oração e jejum para que eles fizessem a sensibilidade, tivessem sensibilidade e ouvir o Espírito Santo. Hoje nós estamos num mundo muito corrido e muitos, eu estou falando entre nós, irmandade mesmo, às vezes vai orar, eu sinto que eu vou fazer isso, eu senti da parte de Deus, eu gostaria que tomasse mais cuidado com isso, tá bem, irmãos? Para você confessar um negócio desse, tem que estar realmente, não, 100%, não é abrir a boca de qualquer jeito. Infelizmente, nós encontramos muitas profecias falsas por emoções humanas, e isso é o que atrapalha a obra de Deus. Nós não podemos ter emoções humanas, precisamos ligar no espírito. E você acha que isso é tão facinho assim? É como se você pegasse uma tomada e você colocar o fio na tomada lá e já dá energia? Não. Você pode ver que nós primeiro temos que nos purificar, temos que rever dentro de nós o que nós somos, o que fizemos, em que podemos estar errado em alguma coisa, uma reflexão e começar a buscar o Senhor para tomar certas decisões em qualquer coisa da nossa vida, tá bem? Agora, mas isso aí, lá em Lucas, nós vamos aprender isso mais profundo, tá bom? Lucas, não, perdão, em Atos nós vamos aprender. Mas voltando aqui na palavra, vocês viram que a mulher, elas têm mais sensibilidade, elas ajudaram mais. Elas estiveram com Jesus lá na cruz. E vamos ver o que aconteceu no futuro ainda? Vamos ver mais para frente o que as mulheres fizeram. Um homem não é assim. Por isso, irmão, glória a Deus, nós temos que andar no Espírito. Agora, vejamos aqui, irmãos, nessa passagem, no versículo 50, olha só. E eis, olha, veja bem o que está escrito aqui, eu vou ler do 50 ao 53. Eis que um homem por nome José, ele é senador, né? Homem do bem e justo. E esse José, ele não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele fazia parte disso, mas ele não consentiu isso lá de Arimateia. Por isso que é José de Arimateia, da cidade. Não é o sobrenome dele, é da cidade de Arimateia, tá? Aqui é a cidade dos judeus. E também esperava ele o reino de Deus. Então, José, ele creu em Jesus, ele se transformou em discípulo do Senhor Jesus, e ele também esperava o reino de Deus. No versículo 52, esse José chegou-se a Pilato e pediu o corpo de Jesus. 53, havendo tirado, porque Pilatos concedeu, claro, havia tirado, ele envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado na penha, numa pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. Ou seja, esse sepulcro, ele era, vamos dizer assim, nunca foi usado. Bem, esse sepulcro era novo, ninguém usou, nunca colocou um defunto ali
de forma alguma, morto lá. Então vejamos aqui que, apesar de José ser um conselheiro, conforme está aqui, né, fazia parte do Sindério, José da Arimateia, ele não concordou, como eu disse para vocês, como está escrito na Bíblia. Ele não concordou com a decisão de executar o nosso Senhor Jesus. Ele não concordou. Agora, em Mateus, nós vamos ver isso com mais clareza, tá bom? Vamos abrir ali perdão, Mateus não. Próprio Lucas, no capítulo 22. Vamos lá em Lucas, capítulo 22, no versículo 71. Olha só, bem no final, e depois no início do capítulo 23, versículo 1. Olha aqui, ó. 22, versículo 71. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Quer dizer, você viu? Ele estava lá vendo isso, mas ele não concordava. Agora, olha aqui, ó. E levantando-se e toda a multidão deles, e levaram a Pilatos. Está vendo? José estava vendo tudo isso, mas ele não consistiu com isso, ele não fez parte disso. Os demais dessa multidão, desses escribas, anciãos do povo, sumos sacerdotes, todos esses aí, eles foram ao encontro de Pilatos, como nós vemos aqui. Mas já José, ele era um homem bom e justo, conforme está relatando Lucas aqui. Ele era um homem bom, era um homem justo, e também ele era um discípulo secreto. Você viu que ele esperava o reino de Deus. Está escrito aqui, se vocês observarem bem, ele estava aqui esperando o reino de Deus, porque ele confiou, ele creu. Louvado seja Deus. Então veja, irmãos, que José, glória ao nome do Senhor, ele era um não, ele era um discípulo secreto. Gostaria que vocês abrissem o livro de João, no capítulo 19, versículo 38. O próximo evangelho é João, capítulo, glória a Deus, 19, versículo 38. Olha o que diz aqui, ó. Toda a glória a Deus. Santo é o Senhor, bendito Deus. Glória a Deus. Olha, aqui, ó. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, quer dizer, secreto, né? Por medo dos judeus. Qual judeus? Aquele que fazia parte, o Caifás, os anciãos do povo, os fariseus, os escribas, os saduceus, e aí vai, irmão. Entendeu? Era esses judeus, não está falando do judeu povo, não. Ele fazia parte desse sindério aqui. Então, com medo deles, né? Por isso que ele ficou um discípulo secreto. Ele era um discípulo de Jesus. Glória a Deus. Então, você pode ver que aqui está escrito que ele foi até Pilatos, que lhe permitiu, rogou a Pilatos que lhe permitia tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Esse homem, você vê que tudo tem um plano de Deus, irmãos? É por isso agora eu quero falar com vocês um pouquinho, tá bom? Meus amados, não tenham ansiedade. Confie em Deus, irmãos. Tudo que sucede na vida de vocês está no controle do nosso Senhor Jesus. É claro, irmãos, que se nós agirmos do nosso jeito, não está no controle do Senhor. Por que que não está? Porque aquele que pôr a sua mão, Deus vai tirar a mão dele. Se você tomar a sua própria decisão, você pode realmente mudar as coisas. Mas quando você busca a guia de Deus, tem coisas que nós temos que tomar decisões em nossa vida material, alguma coisa. Mas tem coisa que, irmão, como tomar decisão? Você tem que trabalhar para você pagar as contas. Isso é coisa que você tem que fazer. Mas coisas acima de tudo isso que não está mais, que está fora do teu controle, isso está no controle de Deus. Tá bom? Então, por isso que eu quero dizer para a Irmandade, vocês, em nome de Jesus,
Confia em Deus, confia em Jesus. Olha só, Jesus, eu não sei, irmãos, Jesus, ele poderia ser enterrado numa vala, porque criminoso tem sepulcro, irmão. Não vou falar no dia de hoje, né, que o parente compra o sepulcro, tudo. Naquela época, o criminoso era jogado em vala, irmão. Não tinha valor nenhum para, ainda mais severo aquela época. Jesus poderia ser jogado numa dessas valas aí, e como um indigente faria isso com ele. Mas olha como que Deus faz. Isaías 53 está escrito lá, a profecia. Queria ser colocado num sepulcro. Olha só. E o homem era rico, hein? Vamos ver, irmão. Então veja, o que isso reflete? Meu querido, minha querida irmã, nada está fora do controle do Pai Celestial na tua vida. Nada, 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 nada. O problema somos nós mesmos. Nós temos dificuldade de expressar a nossa fé a Deus. São poucos que expressam. E temos uma boa dificuldade de realmente confiar no Senhor. A gente às vezes fala que confia em Deus só por boca, mas quando você fala no fazer mesmo, as coisas podem ter mudado no mundo. Mas bem-aventurado quem confia no Senhor. E como que nós confiamos? Olha aqui, lendo as Escrituras, a gente adquire esse conhecimento, aumenta a fé, o Espírito Santo interage mais, e você vai ter intimidade mais com o Espírito Santo e com Deus, porque o Espírito Santo está aqui na terra, ele está com você aí, meu amado, minha amada. E é o que menos a gente tem intimidade, essa é a verdade. Somente quem compreendeu as coisas que vai tendo intimidade. E hoje Deus está dando essa graça de que todos compreendem, tá bem? Bom, então voltando aqui nas escrituras, irmãos, nós observamos, né, que, como eu disse a vocês, em vez do nosso Senhor Jesus, poderia ser, como eu falei para vocês, ele poderia ser colocado numa vala, né, comum, reservado para os criminosos. Ele vai lá, terra aquele criminoso, assim, como qualquer um. Então, em vez disso acontecer com o Senhor Jesus, glória a Deus, nós vemos que Jesus foi posto no sepulcro de um homem rico, de José de Arimateia, e isso cumpriu o que eu falei para vocês. Nada está fora do controle de Deus. Cumpriu a profecia de Isaías. Eu queria que vocês abrissem lá. Isaías capítulo 53, versículo 9. Vamos lá. Está vendo? Até, Deus se preocupou até o sepulcro do seu próprio filho. O nosso Deus já tinha preparado. Tudo estava no plano de Deus. Tá vendo? O Senhor preparou. Meu filho tem que passar por isso. Ele vai morrer. Ele vai, ele vai remir o povo. Mas eu já reservei um homem para cuidar do corpo dele e para que eu ressuscite. Oh, Deus de eternidade. Que é isso, irmão? A coisa mais linda. Olha aqui, ó, Isaías 53, versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, que é José de Arimateia, na sua morte, foi no momento que ele morreu, José estava lá, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então vejamos que a sepultura dele foi colocada com os ímpios, glória ao Senhor Jesus, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu a injustiça, e nem houve engano. Então você viu que Deus cuidou do corpo do Senhor Jesus? Agora, amados, reflete aqui comigo na comunhão, no Espírito Santo. O que vocês acham? Deus se preocupa com nós ou não? Ele está se preocupando com a nossa vida diante dele também ou não? Oh, glória a Deus, está. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero acalmar o coração de muitas pessoas através da palavra de Deus. Você sabe que o Jesus está próximo a voltar. Tem muitas pessoas que nem querem que Jesus volte. Uns querem ainda aproveitar. Ah, eu quero ir para o céu, mas antes eu quero ter a minha casa, quero casar, quero isso. Tadinho. Eu tenho dó desses irmãos que pensam dessa forma. Com todo respeito, eu estou falando isso. Se eles conhecessem realmente Jesus,
Se o Senhor ouvisse, o nosso desejo é que ele viesse hoje. A verdade é, para quem mesmo confia em Deus de verdade, o nosso desejo é que ele viesse hoje mesmo, arrebatar nós. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu não estou falando de morte, não, irmão. Então, quem é espiritual não morre, nós não morremos. Só estou falando que eu gostaria que Jesus viesse hoje mesmo e levasse a sua igreja. Mas, claro que nem todos estão preparados para isso. E quero, então, dizer para vocês que logo está vindo a grande tribulação. Já estamos aí, já está aumentando ainda. É como se você colocasse a água dentro de uma panela e já está começando a ferver, tá bem? Dentro de um bule. E a água está começando a ferver, está esquentando, ainda não entrou em ebulição, ainda está esquentando. Nós já estamos nessa. Muitas pessoas não estão percebendo. Vocês não estão percebendo no ano 2023 o que está acontecendo dentro de um ano só? Né? Catástrofe, terremoto, né? Tendo aí um pouco de tsunami, que nem aconteceu agora há pouco aqui no sul do nosso país, eu acho que é um tsunami temporal, sei lá como que é o negócio. Fogo que pegou lá, salve eu, em Havaí mesmo, lá destruiu toda aquela cidade. E outras coisas que foi acontecendo, guerras, as guerras piorando a situação, ladrão, roubo, iniquidade, tanta coisa, e a natureza sofrendo, e tudo dentro de um ano. Vocês estão percebendo? Antigamente era mais devagar. O que é isso? É sinal, o sol quente, isso, Ângela. Bom, quem está sentindo? Aqui, irmãos, antes de ontem estava em torno de 40 graus, chegou a ver uma parte 44 graus, uma sensação forte. E tá aí, tá abrasando, mas isso aí não é aquele sol que ainda vai abrasar e queimar os homens, não. Ainda ninguém está queimado aqui, não. Ninguém queimou, ainda não. Mas isso vai acontecer. E aí, Deus tem um plano para vocês e para mim. Como é que nós vamos estar? Vamos estar no meio? Como que vai ser isso? Deus vai querer nos judiar, mesmo nós servindo Ele? O que vocês acham? Meu amado, se vocês são pais, estou dizendo para quem é pai e mãe, casado e tem esposa, tem filho, uma família constituída, e você vê que está vindo um mal, você não pegaria seus filhos, sua esposa, e você fugiria do mal? Se você está vendo que está vindo, vai acontecer alguma coisa, você não levaria eles em segurança? Quanto mais Deus, quanto mais o Pai Celestial, olhando para os seus filhos na terra, que querem agradar Ele aqui na terra, Ele não tem um plano na vida de vocês? Então, por favor, em nome de Jesus, não fiquem ansiosos. Tem gente que, irmão, vão acabar até tomando remédio de tanta ansiedade, pensando que vai ter tanto sofrimento. Passaremos sim algum sofrimento, mas você acha que nós vamos passar sozinhos? Você acha que quando as pessoas fechar a porta para nós e não dar condições de nós comer, você acha que Jesus não vai vir fazer uma obra dentro da nossa casa, nos ajudar? Oh, meus filhos, o nosso Senhor é Deus. O Senhor Jesus, para entrar lá dentro da tua casa, ele não precisa da permissão de ninguém. Você pode trancar as portas, você pode fazer a janela fechar, faz o que quiser, a hora que ele quer, ele entra, ele faz, ele atende. Ainda mais nós, quando queremos ele perto de nós. Então, guarda isso. Até isso Deus já preparou para o corpo de Jesus. Jesus já não tinha mais controle no seu corpo, porque o seu espírito foi tirado. O corpo tinha que voltar para a terra. Deus já tinha cuidado dessa parte do seu filho. Você acha que Deus não vai cuidar de você, meu amado, minha amada? Oh, glória a Deus, vai, né? Eu dou glória a Deus. Eu creio que vai muito. Então, tá aqui. Bom, vamos voltar aqui à palavra do nosso Senhor. Agora nós vemos aqui, irmãos, e como cumpriu essa profecia de Isaías 53, no versículo 9. Queria que também que nós voltássemos ali no livro de Mateus 27. Vamos voltar lá em Mateus outra vez, tá? Glória a Deus. Mateus 27 diz assim, ó. Vamos ler o versículo 65 e o 66. Olha aqui, 27, 65 e 66. E disse-lhe Pilato, tende-os guarda, e de guardar em como entenderes.
Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Eu acho que eu tenho que ler o 64 para vocês entenderem, tá bom? Ó, 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança ao terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtem. Quer dizer, vai furtar o corpo de Jesus. Isso aqui quem está falando são esses homens incrédulos, esses sacerdotes, esses escribas, esses homens que foram lá para Pilato, para que ele ouviu dizer que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia, e então eles disseram que os discípulos iam roubar o corpo de Jesus, e depois ia dizendo que Jesus ia dizer para o povo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro seria pior que o primeiro. Olha que gravidade. O primeiro erro foi eles matar Jesus. Agora, o último, né, eles estão ainda profanando esse assunto. Então, veja, aí depois eu li o resto para você que Pilato deu também. Assim como Pilato deu o corpo de Jesus para Arimateia, Pilatos também deu guardas, deu soldados para que fossem selar aquela pedra, aquele sepulcro, e que aqueles guardas ali guardassem 3 dias. Eles têm que ficar 3 dias lá para que, pensando eles que não iria cumprir a profecia, achando que os discípulos iam roubar o corpo de Jesus. Oh, como o homem é muito falho nessa terra. Oh, meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Então, irmãos, Mateus ele afirma isso, né? Então, lendo aqui, você vê que isso foram colocados ali soldados, como está escrito aqui, para guardar o sepulcro do Senhor Jesus e que a pedra ela era rolada, né? Uma pedra redonda era rolada ali para fechar na entrada do sepulcro e tinha um selo, colocava o selo naquela pedra e assim esse selo era romano. Não é selo judaico, não, romano. Então ninguém poderia mexer naquela pedra. Tá vendo, amados? Então vejamos aqui, voltando a Lucas, glória ao nome do Senhor, e, e agora vamos ler aqui os 54 até os 56, e nós vamos finalizar esse capítulo. No versículo 54, irmãos, aqui está dizendo assim: e era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Então vejamos que era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres, mais uma vez, as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Ela assistindo, hein? E voltando, ela prepararam especiaria e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, no sábado elas não fizeram nada. Conforme o mandamento, elas descansaram. Mas elas trabalharam, né, um pouco antes, fazendo as suas especiarias, ungüento, para ungir o corpo de Jesus. Meu Deus, que coisa mais linda, né, irmãos? Então, nós estamos vendo aqui que o dia da preparação, tá bom? É o dia da preparação. Irmão, você vai meditar uma coisa assim para vocês entenderem. Vamos dizer que amanhã vai, ó, vou dizer assim, depois da manhã, tá bom? Hoje nós estamos na quarta, é um exemplo. Na sexta-feira, nós vamos fazer uma festa, um aniversário, tá bom? Nós vamos fazer um aniversário. Então, para você fazer o aniversário, um dia antes tem que fazer a preparação, fazer o bolo, fazer isso, fazer o doce, comprar isso, comprar refrigerante, isso. Você tem que preparar tudo. Você não vai fazer isso no dia do aniversário. Não dá tempo, tem que estar tudo preparado. E às vezes você toma o dia, você toma a noite, mas no dia assim, no dia da festa, tudo já está preparado. Então, o dia da preparação, quando era? Sexta-feira. No dia da crucificação de Jesus era o dia da preparação. Porque o sábado, estava o sábado. Vendo, irmão? Então, veja, aqui nós vemos que o pôr do sol da quinta-feira até o pôr do sol da sexta-feira, tá? Isso aqui seria o dia antes do sábado, tá bom? Aí, quando terminou a sexta-feira, o pôr do sol, chegou o sábado, tá bom?
Então, elas guardou esse dia, o sábado, não faz nada. Exatamente, tá bom? Então, veja, no qual eles estavam fazendo o preparativo. Então, ela fez, irmão, eu acredito que como essas mulheres trabalharam nessa sexta-feira. Meu Deus do céu, como elas trabalharam, né? Então, vejamos aqui que elas fizeram lá os preparativos para o nosso Senhor Jesus. José de Arimateia e Nicodemos, vocês lembram de Nicodemos? João capítulo 3. E ele também foi um dos príncipes da sinagoga e eles se converteram a Jesus. Pode ver que Nicodemos e José de Arimateia fizeram muito em preparar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Vamos ver isso mesmo? Diz, no versículo, João, capítulo 19, versículo 39 e 40. Vamos lá de novo. No livro de João, capítulo 19, versículo 40 e 41. Ó, eu queria pegar o 39 para vocês, tá bom? Eu acho que é bom eu ler tudo isso aqui. Eu vou ler o 38 até o 42. Olha o que diz aqui, ó. João, capítulo 19, versículo 38 ao 42. Aqui também fala do corpo de Jesus sendo colocado ali no sepulcro. Ó. E depois disso, José de Arimateia, o que era o discípulo de Jesus, mas oculto, ou secreto, por medo dos judeus, rogou ao Pilato que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Você vê que em Lucas não menciona o nome de Nicodemos, no outro evangelho não, mas João já menciona. Olha agora, ó, versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. João capítulo 3, está lá Nicodemos. E levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloé, e tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveu em um lençol com especiarias e com o costume dos judeus na preparação para o sepulcro. E havia no jardim, naquele lugar onde fora crucificado, e no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então vejamos que glória a Deus, Nicodemos também fez parte da preparação do corpo de Jesus ali para o sepultamento do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, esses dois, eles fizeram muito em preparar o corpo do Senhor Jesus para o sepultamento. As discípulas não fizeram isso. Só que as discípulas da Galiléia, que você já sabe, a Susana, a Joana, Maria Madalena, e assim por diante, outras mulheres que estavam lá, que ajudou o Senhor Jesus, né, irmãos? Elas queriam terminar essa tarefa. O que eles iniciaram, as mulheres, elas queriam terminar esse serviço, né? Então, elas prepararam especiarias e prepararam unguento. Elas, no entanto, irmão, essas irmãs, né, essas discípulas, elas tinham que esperar. Elas não poderiam fazer isso no sábado. Então, ela tinha que esperar o sábado passar para poder pôr o seu plano em prática. Então, elas já tinham planejado. Isso é amor, né, irmão? Que amor que ela teve. Que obra linda que ela teve. Então, ela fez tudo na sexta, deixou tudo preparado. No sábado não poderia ir lá. Vocês podem ver, depois nós vamos ver aqui a ressurreição de Jesus, que é no primeiro dia da semana, no capítulo 24, que é domingo, tá bom? E você viu que elas foram de madrugada do dia primeiro, que é domingo. Então, o sábado já passou, agora era o domingo, e elas foram lá. E aí, depois nós vamos terminar, deixarei para a próxima reunião, e nós terminaremos, e quer dizer, vamos iniciar o capítulo 24 e terminaremos sobre a ressurreição de Jesus. Oh, meu Deus, que coisa mais linda, irmãos. Eu espero que todos compreenderam as Sagradas Escrituras, o sentimento. Espero que muitos aqui, através do Espírito Santo, possam ter abrido o seu coração e sentir esse momento tão, tão
terrível, atroz que fizeram com o nosso Senhor Jesus. Imagina os discípulos, as emoções deles, o bater, o povo batendo no peito com tristeza, porque muitos ali também creu como o centurião creu, que Jesus era filho de Deus. Vocês imaginam, somente as discípulas e João ficar ali, os demais não ficaram, abandonaram. Mas não porque eles foram traidores de Jesus, não, tiveram muito medo. Há um momento de terror, irmão. E o próprio Pai Celestial, por causa do pecado, olhando para seu filho e só olhou o pecado, o Jesus todo cheio de pecado, da humanidade toda. E o nosso Deus se afasta do teu filho, e o filho clama: Pai meu, por que me desamparaste? E ainda ele expressa a fé como homem. Pai, em ti entrego o meu espírito. E ele expira. Ele expressou a sua fé até o fim. O que aprendemos com isso, amados? O que vocês estão aprendendo com isso? Esse momento é tão valioso, porque os dias que vier, nós teremos ousadia de dizer que Cristo é o nosso Salvador. Não ser, não, nós temos um evangelho para nos aprofundarmos, para que o Espírito Santo nos revele mais coisas através do seu evangelho. Como o apóstolo Paulo disse, se vier outro com outro evangelho, mesmo que seja um anjo, não acreditais. É somente naquilo que está aqui. Você pode ver que em Atos, né, o Cornélio fez a sua oração, um anjo veio a ele, e você vê que o anjo não ousou evangelizar ele de Jesus. Ele falou para que Cornélio fosse buscar um homem, que era Pedro, lá em Jope. Ele que vai te anunciar o evangelho, não os anjos. Então, qual é a missão de nós nessa terra? É os anjos anunciar para nós ou nós mesmos anunciarmos? Então, é a tua missão, é a minha missão, é falar de Jesus. E bem-aventurado quem crer no que o Espírito Santo diz à igreja. Então, é a palavra de Deus, é o conselho, é a leitura da Bíblia de hoje. Que o nome do nosso Deus seja eternamente louvado, irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia.